Só atividade de hoje, página 74 e a página 75. Vamos lá, então? Número 1. Observe a imagem e complete o texto com as palavras do quadro. Eu tenho uma plantinha, eu tenho sol, que é a luz do sol, gás oxigênio. Tá vendo que a setinha tá saindo da planta, ou seja, a planta está liberando no ar. Clorofila, vamos lembrar da clorofila? É uma substância que dá a cor verde nas folhas, né? O gás carbônico, ele vem do ar e entra na planta. Aí sai em forma o quê? De gás? Oxigênio. E aqui eu tenho a água que está no solo, tá bom? Aí eu tenho essas palavras aqui embaixo: gás carbônico, fotossíntese, clorofila, oxigênio e luz solar. O processo de produção de alimentos pelas plantas na presença de luz é chamado de... Então, você vai completar esses espaços aqui com essas palavras do quadro, combinado? 2. Marque com um X as informações corretas. Então, você vai ler as frases e vai marcar um X somente nas frases que estão certas. Página 75. Responda às questões. De que as plantas necessitam para produzir o seu alimento? Quais são as substâncias que as plantas precisam para produzir o seu próprio alimento? Lembrando que o processo de produção do alimento da planta é chamado fotossíntese. Então, elas precisam de fotossíntese? Não, fotossíntese é o nome do processo. Quais são as substâncias que elas precisam? Aqui, ó, volta lá no texto, tá bom? Que tá lá. Vamos voltar aqui. B. Em que partes da planta ocorre a produção do alimento? Qual a parte da planta que ela faz aquele processo todo que produz o alimento? É na raiz? É no caule? Ou é nas folhas? Tá? O que é fotossíntese? Nossa, olha, muito... Se você pode voltar no vídeo, lá no começo, que eu vou estar falando a resposta. Olha aqui, ó. O que é fotossíntese? Depois... 4. Quer dizer, letra D. Qual é a substância responsável pela cor verde das folhas? Qual o nome da substância que tem aqui que deixa a folhinha verdinha? Tá no próprio desenho. 4. É muito comum as pessoas pensarem que respiração das plantas é a fotossíntese. Elabore um texto explicando por que essa ideia está errada e qual é a relação entre respiração e fotossíntese em plantas. Presta atenção, muita gente fala que a respiração das plantas é a fotossíntese. Então, você vai fazer uma pequena explicação, não é nenhum texto, falando por que a respiração das plantas não é a fotossíntese. Você pode começar daqui, ó. Você pode começar falando que a fotossíntese é o processo no qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Ele só ocorre com a luz do ar, do sol, da água. E a respiração, ela é um processo que ele ocorre o tempo todo. E na respiração, olha só, as plantas precisam do gás oxigênio e liberam o quê? O gás carbônico. Você pode explicar a diferença de fotossíntese com respiração. Apenas isso já fica certo. Combinado? Essa é a atividade de hoje. Dúvidas, pode me perguntar. Pode, depois que terminar essa aqui, ó, pegar o livro de geografia.